Saudando todos os presentes, nós estamos atrasados já 5 minutos, por isso já começo pedindo desculpas aí a todos os participantes. Nós vamos fazer uma reunião conjunta para abordar aqui o projeto 3 2020, a partir da notificação que recebemos, até para que explique, fique bem claro isso, né? Estávamos na Câmara, estava na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, até o recebimento de uma recomendação do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu vou, nesse momento aqui, abrir a comissão, declarar aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presentes o presidente desta comissão, o vereador Richard Harrison, membros dessa comissão, aliás, o nosso secretário está ausente, tinha um compromisso, já mandou uma notícia dizendo que estava recebendo lá o deputado Darcy de Matos, lá na Univille, portanto, tinha uma emenda parlamentar, ele vai atrasar, mas em tempo vai entrar na comissão, já vista a nossa possibilidade, a nossa condição de discussão online. Portanto, vou declarar ad hoc aqui o vereador Roque Matei como secretário, até a chegada do vereador Fábio Alonso, e membros ainda desta comissão, o vereador Odir Nunes e o vereador Maurício Peixe. Okay? Então, está aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. No momento que eu passo a palavra ao vereador... já lhe passo a palavra, vereador Roque. Deixa eu só saudar aqui o doutor Denilson, que já está presente, é membro desta comissão, a doutora Débora é membro, é o nosso procurador, ele é a doutora Débora, obrigado pelas suas presenças, e a doutora e a Sabrina, nossa secretária. Também a Jane do Sinsege, o Sérgio, presidente do Ipreville, e o Flávio, secretário da Fazenda. Obrigado pelas suas ilustres presenças, e a secretária também, Juliana, né, secretária da Comissão de Saúde. Obrigado pela sua presença. Passo a palavra ao vereador Roque Matei para que possa abrir a Comissão de Finanças. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Richard, presidente da Comissão de Legislação, cumprimentar o vereador Odir, o vereador Maurício, que está aqui presente também, os demais vereadores, que eu não consigo enxergar aqui na tela. Quero cumprimentar os técnicos da casa, né, a doutora Débora, o técnico Nereu, o doutor Denilson, Sabrina, Juliana. Quero cumprimentar também o nosso secretário Flávio Alves, seja bem-vindo. Também o Sérgio Mirs, do Ipreville, a Jane, do Sinsege. Também tem o Jonathan lá, estou vendo a foto do Jonathan aqui. Então, essas são as pessoas que eu estou vendo aqui na minha tela. Em nome de vocês, eu quero cumprimentar os demais que nos assistem ou que fazem parte aqui do grupo também. Vereador Richard, eu ainda não tenho quórum para abrir a minha comissão, só estou eu e o vereador Odir Nunes. Então, chegando mais um vereador, eu faço um sinal para fazer a abertura, tá? Ok? Obrigado. Devolvo a palavra ao vereador Richard. Obrigado, vereador. Eu ouvi também o vereador Alcino Soares. A ideia da discussão era para que nós pudéssemos já ouvir cada um dos envolvidos nas comissões, por onde irá passar aqui o projeto. Eu quero colocar aqui em votação a 21ª ata ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e para isso eu quero pedir para que nossos pares aí da comissão possam dispensar a leitura, porém precisamos aprovar a ata. Os que concordam com o sinal de positivo aí, vereador Roque, vereador Maurício, vereador Odir. Ok, obrigado, está aprovado. Nós recebemos um ofício do Ministério Público de Contas, o GPCF 229/2020, subscrito pela Procuradora-Geral Cibele Farias, recebido do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Caro senhor vereador, cumprimentando em atenção o ofício número 8164/2020, Câmara de Vereadores de Joinville, venho por meio deste manifestar a possibilidade de participação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina na reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação dessa Câmara,
a ser realizada virtualmente, 24/8/2020, tendo como pauta o projeto de lei complementar 3/2020, objeto da mensagem 2, de 10 de fevereiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, e notificação recomendatória circular do Ministério Público de Contas 2/2020. Outro sim, em função da data e horário coincidirem com a sessão de pleno do Tribunal de Contas do Estado, encontro-me impossibilitada de participar, razão pela qual indico o servidor Jonathan Hartmann, que está plenamente inteirado do tema em questão. Certo de sua compreensão e atenção, subscrevo-me cordialmente Sibeli Farias, Procurador-Geral de Contas. Então, nesse momento também já anunciar a presença do Jonathan Hartmann, e nas eventuais dúvidas que por aqui surgirem, ele está apto para discursar, inclusive, tomando já, eu sei que esse ofício já foi lido, mas como a sessão é gravada e tem uma série de pessoas participando, é importante a participação dos nossos munícipes, principalmente dos nossos servidores. Ministério Público de Contas de Santa Catarina, notificação recomendatória do Ministério Público de Contas ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Alíquota de contribuição previdenciária paga pelos servidores em face da emenda constitucional 103/2019. O Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições, a guarda da ordem jurídica e fiscal de sua execução pela Procuradoria Signatária, considerando o disposto do artigo 127 e 130 da Constituição Federal, o qual preconiza verbis que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Considerando o disposto do artigo 27, parágrafo único, 4º da Lei Federal número 8.625, de 1993, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que faculta ao Ministério Público expedir recomendação aos órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, requisitando ao destinatário resposta por escrito. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, afirma que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que o artigo 3º, 6º do Regimento Interno do Ministério Público de Contas de Santa Catarina prevê que compete ao Ministério Público de Santa Catarina, no exercício de sua função institucional, expedir recomendações visando a melhoria da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, fixando prazo razoável para a adoção das medidas cabíveis. Considerando que a emenda constitucional 41/2003 inclui junto ao parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal o dever dos estados e municípios de instruir contribuição cobrada dos seus servidores cuja alíquota não seja inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Considerando o artigo 4º da Lei Federal 10.887/2004, dispunha anteriormente a emenda constitucional 103/2019, que os servidores da União contribuirão com alíquota de 11%. Considerando que a maioria dos 70 regimes próprios de previdência social dos municípios catarinenses possuía ao tempo da emenda constitucional 103/2019, legislação municipal estabelecendo a alíquota de 11% a ser cobrada dos seus contribuintes. Considerando que a emenda constitucional 103/2009 estabeleceu que a contribuição do artigo 4º da Lei 10.887/2004 passa a ser de 14%, bem como terá sua alíquota reduzida ou majorada de forma progressiva, conforme estabelece o artigo 11, parágrafos 1º e 2º. Considerando que o artigo 9, parágrafo 4º da referida emenda determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o regime próprio de previdência social não possua déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da previdência social. Considerando que a portaria número 1348
3 de 12 de 2019, ao dispor sobre os parâmetros e prazos para o atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional 103, estabelece que até o dia 31 de julho de 2020, para os estados, o Distrito Federal e os municípios comprovarem a adoção de medidas para a comprovação da vigência da lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devido ao RPPS, para atendimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103, 2019. Considerando, por fim, que a Emenda Constitucional 103, 2019 inclui o artigo 167, no inciso 9º, aliás, no inciso 8º, estabelece vedação à transferência voluntária de recursos, à concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência social. Recomenda a este Ministério Público de Contas que os gestores municipais do Poder Executivo e Legislativo, bem como o regime próprio de previdência social, adotem as providências necessárias para adequar a alíquota de contribuição a ser paga pelos seus servidores ao estabelecimento dos artigos 9º, parágrafo 4º e 11º, parágrafos 1º e 2º da Emenda Constitucional 103, 2019. Fixa o prazo de até o dia 31 de agosto de 2020 para que seja encaminhada a esse Ministério Público de Contas manifestações acerca do atendimento ao recomendado, além de outras informações que julgar relevantes. Ressalta-se que a adoção destas medidas devidamente comprovadas evitará eventual representação perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, além das sanções previstas na legislação atinente. A remessa das informações deve ser exclusivamente na forma digital e encaminhada para o endereço gabscf@mp.sc.gov.br. Florianópolis, 9 de julho de 2020, assina Cibele Farias, Procuradora-Geral de Contas do Estado de Santa Catarina. Bom, para que seja desmistificado, né, algumas coisas que foram lançadas aí, eu penso que de forma erradas aí na imprensa, mas para explicar exatamente da onde houve esse movimento. Esse projeto encontra-se, se eu não me engano, desde fevereiro de 2020, sou eu o relator do projeto, e após essa manifestação aí do Ministério Público, o presidente da Casa evidenciou ao Ministério Público que isso foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e o prefeito disse que o projeto estava na Câmara desde fevereiro de 2020. Portanto, eu vou fazer aqui, dar aí o uso da palavra por 5 minutos para cada um dos participantes, e eu penso que nós poderíamos começar pelo Jonathan Hartmann para explicar exatamente essa orientação que foi passada aos poderes, aqui no caso em Joinville, ao Executivo e ao Legislativo. Depois disso, nós vamos ouvir os demais interessados na discussão, ok? E as eventuais dúvidas que surjam aqui também dos nossos procuradores. Jonathan, você pode usar a palavra aí por até 5 minutos, ok? Boa tarde, nobres vereadores. É uma honra estar aqui presente com vocês. Eu, que sou natural dessa cidade, maior cidade do estado de Santa Catarina, fico muito contente de vir hoje expor esses motivos da nossa notificação recomendatória. Primeiramente, a gente recebeu um ofício da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Própria Estadual e Municipal. Esse ofício alertava para a necessidade de os municípios e o Estado regularem a sua alíquota e estabelecer esse padrão de 14%, que é o padrão que o ente federal estabeleceu para os seus servidores, né? Então, a gente expediu uma notificação recomendatória para todos os municípios do estado de Santa Catarina para identificar quais são os municípios em que possuam regime próprio de previdência, porque muitos municípios não possuem, eles contribuem para o regime geral de previdência, e ver quem já fez as alterações ou não. Porque é muito importante fazer essas alterações.
Existe uma vedação hoje na Constituição, inserida pela Emenda Constitucional 103, que impede fazer transferências voluntárias à União para o município. E essas, principalmente o município como Porto de Joinville, essas transferências são muito importantes. Imagina agora o município só poder receber as transferências constitucionais obrigatórias, que são as transferências de saúde, as transferências dos impostos, que já estão estabelecidas na Constituição, aquele rateio obrigatório, né? Então, lógico, o município que sofreu uma punição dessa vai ser analisado pelo Tribunal de Contas, porque houve algum problema na gestão em que fez ocasionar esse problema todo. Essa notificação recomendatória, ela estava na vigência da portaria anterior, ela foi redigida. Houve uma nova portaria agora do final de julho, que é 18084 de 2020. Essa portaria ampliou o prazo para o dia 30 de setembro de 2020, para fazer esse ajuste na alíquota, né? Então, o prazo, automaticamente, a gente não está mais vencido. A prazo da notificação era até final desse mês, que a gente ia fazer esse levantamento, já estaria vencido, né? Porque o prazo da portaria original girava até dia 31/7/2020, e agora foi ampliado por 2 meses até final de setembro. Então, estamos fazendo todo esse levantamento, já recebemos uma grande parte das respostas, e iremos trabalhar em cima dos municípios que não fizerem este ajuste, justamente pela importância que ele tem. Essa emenda constitucional trouxe grandes modificações, tá, na forma da Previdência, desde da importância que ela dá para o cálculo atuarial, de estabelecer o equilíbrio financeiro, o que é essencial para o futuro de qualquer ente público. A gente tem trabalhado desde 2017 muito dentro nos institutos para ver o que eles estão fazendo de gestão, o que eles estão trabalhando para diminuir o déficit atuarial. E a gente vê, por exemplo, uma cidade como Joinville, ela tem uma gestão atuante, inclusive chama atenção que é um dos poucos municípios de Santa Catarina que existe um parcelamento para o déficit atuarial, ou seja, um parcelamento para uma dívida futura. Então, a gente tem atuado bastante nos municípios, fazendo essa fiscalização, essa auditoria, para ver como está o déficit, o que eles estão trabalhando para equacionar, justamente para que no futuro não haja um gasto excessivo, retirando valores de receitas tributárias, tá? Em que o município tenha se preparado durante os anos, recebido dinheiro, aplicado, investido, em que tenha como aguentar todo o passivo de servidores aposentados no futuro. Essas são as nossas atuações dentro da Previdência, atualmente trabalhando com as alíquotas e verificando a gestão dos institutos de previdência municipais e estaduais. Acho que eu fiz as palavras de introdução e dou continuidade à nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan, pela clareza aí da sua explanação sobre o ofício que recebemos e sobre as necessidades aí que temos de fazer as avaliações. Eu vou, na sequência, compreendendo que o grande dilema para se votar está justamente no apontamento na emenda constitucional, onde fala sobre o déficit atuarial. Eu acho que essa é a grande discussão aqui para que a gente possa seguir à frente. Eu vou passar a palavra ao Sérgio Years, que é o presidente do IPREVILE, para que possa fazer esse levantamento, depois para o secretário Flávio e depois para a Jane, para cada um pelo tempo de até 5 minutos. Sérgio, por gentileza. Libera o som para o Sérgio. Oi, boa tarde. Ok, estão me ouvindo? Bom, queria agradecer aqui o convite, agradecer ao Richard, presidente da Comissão de Legislação, ao Roque, presidente da Comissão de Finanças, saudar os demais vereadores presentes, ao Jonathan aqui, que é o representante do Ministério Público, que está representando a Cibele Farias, e destacar aqui já
o discurso de abertura e a fala do Jonathan. Muito me alegra que o Ministério Público esteja assim tão atuante e observante das necessidades previdenciárias dos RPPS aqui de Santa Catarina. Parabéns, Jonathan. Essa parceria entre o Ministério Público, Tribunal de Contas, ele realmente vai evitar aí, porque a gente está falando de previdência, nós estamos falando de ações que nós vamos tomar agora para aquilo que vai dar problema lá no futuro. Quando a gente faz um cálculo atuarial, a gente está discutindo 75 anos de vida do RPPS. E muito bem citado aqui pelo Jonathan, o município de Joinville, através da Lei 8.129 de 2015, ele já está agindo preventivamente, ou seja, entre tudo que a gente tem a receber e tudo que a gente tem a pagar no futuro, existe aí uma diferença que ou é ou falta, que a gente chama de déficit atuarial, ou um superávit atuarial. No caso de Joinville, está comprovado que, pela Lei 8.129, esse déficit que existirá no futuro, não é um fluxo, não é um déficit financeiro, a exemplo, por exemplo, do Instituto de Florianópolis. Ele tem um déficit mensal financeiro da ordem de 400 milhões. Entre tudo que ele arrecada dos aposentados e o que ele tem que pagar, ainda faltam 400 milhões. E vai lá o Estado e aporta. Isso é o que não deve acontecer e o que se deve evitar aí através de ações preventivas. Então, a mudança dessa alíquota para 14%, ela vai significar uma redução desse passivo futuro. Então, a Lei 8.129, como o Jonathan bem citou aqui, é uma lei de aporte atuarial, onde o município preventivamente, ou seja, já está vendo nos cálculos atuariais, e o cálculo atuarial é fundamental, a portaria 464, ela estipulou novas regras para cálculo atuarial, e ela deixou bem claro que as metas atuariais elas são flutuantes. Dentro dos regimes próprios de previdência municipais do Estado de Santa Catarina, nós temos ainda os planos BD, chama-se benefício deferido. A pessoa sabe o quanto vai receber lá no futuro, e você, pela meta atuarial, você tem que capitalizar os recursos para chegar a esse montante. Então, citando aqui, de novo, a Lei 8.129, ela evidencia o que o Ministério Público recomendou no ofício, eu também fui citado, porque foi citado o Poder Legislativo, o Poder Executivo na figura do prefeito e o diretor-presidente do regime próprio de Previdência. E eu respondi já esse ofício à procuradora Cibele, que nós, em janeiro, no dia 10 de janeiro, nós fizemos uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo de Preville, onde a gente aprovou a alteração da Lei Complementar 4.076, que trata da alíquota de contribuição. Ela foi aprovada pelo Conselho Administrativo e remetida ao chefe do Poder Executivo. O prefeito, por sua vez, também encaminhou esse projeto para o Legislativo no dia 14 de fevereiro, e desde então ele está aí na Câmara, que é o órgão competente, não se discute aqui a autonomia dos poderes. Nós entendemos, em várias consultas que foram feitas aí ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, aos órgãos competentes de fiscalização, a Secretaria da Previdência, em relação aos prazos. E o prazo, seguindo, ou olhando o artigo 195 da Constituição, em seu parágrafo 6º, ele prevê o período da noventena para execução. As demais portarias que saíram, e a portaria que prorrogou até 31 de julho, foi a portaria 1348. A portaria citada pelo Jonathan agora, que é a portaria 18084, de 29 de julho, se os senhores lerem no artigo 1º, ela especifica bem claramente que ela fica e tem efeitos exclusivamente para fins de emissão do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, há um entendimento do Tribunal de Contas que os prazos já estão vencidos. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar quais serão aí as penalidades que o próprio Tribunal de Contas pode nos colocar ao ente previdenciário e ao chefe do Poder Executivo. Só mais um dado aqui, que eu recebi hoje da Asimpasc, que é a Associação Catarinense dos Municípios, mais de 60% dos RPPS de Santa Catarina já aprovaram a legislação aí para aumentar a alíquota, conforme recomenda a emenda constitucional 103. Então, basicamente, esse é o resumo. O Richard já está me sinalizando aqui que acho que eu estou extrapolando o meu tempo. Eu fico e me coloco à disposição aí para as eventuais dúvidas e questionamentos que se fizerem necessário.
Ok, obrigado, Sérgio, presidente do Preville. Eu acho que a dúvida principal realmente é essa questão aí do déficit atuarial, que muito provavelmente a doutora Débora e o doutor Denilson vão pedir alguns esclarecimentos. Eu vou passar a palavra por até 5 minutos para a Jane, que é a presidente do SINSEG. Libera o som lá para a Jane. Eu acho que é aí, Jane, no teu... Ok. Estava tentando sozinho aqui. Obrigada, presidente. Boa tarde ao presidente desta comissão, aos senhores vereadores que nos acompanham, e um especial boa tarde às servidoras e os servidores que estão acompanhando aí esta comissão através do YouTube. Primeiro, né, eu gostaria de fazer uma colocação aqui a partir da fala do Sérgio, né, que antecedeu a minha fala, e dizendo que realmente no papel, na aprovação da emenda constitucional 103, o objetivo, de acordo com a emenda, com as palavras da emenda, são realmente minimizar os problemas, como bem o Sérgio colocou, né, os problemas do futuro, da futura aposentadoria dos servidores. Mas aí eu gostaria de fazer uma reflexão com os colegas vereadores e vereadoras que vão votar esse projeto aí nas comissões hoje, e dizer para vocês que esse nosso problema do IPREVILE, ele vai muito para além, e não está ao alcance dos servidores resolver esse problema. Não é com o aumento da alíquota que nós vamos conseguir resolver o problema do IPREVILE. Nós temos um problema que antecede a emenda constitucional 103. Nós temos um problema grave no município, que é o déficit de servidores concursados aqui no município. Nós fizemos, né, no ano passado, através da campanha salarial, este ano novamente, um diálogo com o prefeito Udo Deller pela necessidade de haver concurso para suprir essa demanda. Se nós não tivermos concursos permanentes para suprir os servidores que vão se aposentando, nós teremos um duplo problema. Um problema na aposentadoria, né, e um problema também para o atendimento à população. Então, esse é o primeiro ponto, que é de extrema importância, que se resolva e se convoque concurso imediato para todas as áreas. Nós temos hoje, em Joinville, cerca de 600 profissionais só na educação, contratados em regime temporário. Só na educação. Para vocês terem uma ideia de como está deficitário o município de Joinville no quesito de concurso público. Uma outra questão que deve ser levada em consideração também é que este ano, né, o município de Joinville não fez o repasse, inclusive um projeto aprovado nesta Câmara, não fez o repasse da cota patronal previdenciária. Somando este percentual do ano de 2020 a uma dívida já acumulada que a Prefeitura de Joinville tem com o Instituto Previdenciário, que não se toca no assunto, né? Apenas fala-se sobre o aumento da alíquota do servidor, jogando a responsabilidade para os servidores do município, e estamos aí, desta maneira, isentando a responsabilidade do governo, que ali sim, o prefeito Udo Deller deveria estar arcando com as suas responsabilidades, fazendo concurso público, pagando a dívida previdenciária que a Prefeitura de Joinville tem com o Instituto, pagando a cota previdenciária, patronal previdenciária, e não fazendo um aumento, né, da alíquota para jogar no bolso do servidor essa responsabilidade. Este ano, né, com a desculpa da pandemia, novamente, e eu falo também, com certeza, com a desculpa da Lei 173, nem o repasse inflacionário a Prefeitura de Joinville fez no salário dos servidores. Então, nós temos aí um acúmulo inflacionário, que hoje está em 3,4%, se não me engano. Nós temos aí a redução, se este projeto for aprovado pelos vereadores aqui na Câmara, mais a retirada de 3% do salário dos servidores, e nós não teremos a resolução de um problema que é muito mais profundo,
que é a questão do repasse da cota patronal previdenciária e também da falta de concurso público aqui no município de Joinville. Então, não é, senhores vereadores, não é uma solução jogar nas costas dos servidores a responsabilidade para o pagamento. Mensalmente, os servidores e as servidoras do município de Joinville já contribuem para o Instituto Previdenciário. Precisa que esta Câmara de Vereadores, ao invés de jogar a responsabilidade e acatar uma sugestão, uma proposta do prefeito Deller, de jogar essa responsabilidade para os servidores, é que estes vereadores cobrem daquele que realmente tem a responsabilidade, que é o governo municipal da cidade. Então, não ao projeto, não à votação, à aprovação do PL 03, que retira 3% do salário dos servidores que já têm um déficit extremamente alto, uma defasagem salarial e, inclusive, agora, no momento de pandemia, ao invés de ter 3% a menos no seu salário, que estão atendendo a população, que estão lá na linha de frente, correndo risco de contágio, correndo risco de levar a doença, o vírus, a Covid-19 para dentro de casa, para os seus familiares, tem aí jogado nas suas costas um desconto de 3%, que não é só agora no momento da pandemia, mas que é pelo resto da vida desses servidores. Os servidores públicos de Joinville precisam de respeito, de valorização. E não será, senhores vereadores, através da votação deste projeto que vocês irão garantir este respeito, essa valorização e, inclusive, como disse o Sérgio, garantir aí o futuro da aposentadoria destes servidores. A garantia do serviço, a garantia do futuro da aposentadoria dos servidores será através de concurso público, será através do pagamento da dívida de Preville que a prefeitura tem, será através do cumprimento da campanha salarial, de valorização salarial desses servidores, e não através do projeto 03/2020. Okay. Obrigado pela manifestação, presidente Sincérgio, a Jane. Vou passar a palavra aqui ao nosso secretário Flávio Alves, que é o secretário municipal da Fazenda. Secretário Flávio. Senhor presidente, saudando o presidente vereador Richard, presidente vereador Roque, saúdo todos os vereadores, saudar o presidente Sérgio de Preville, presidente Jânio do Sincérgio, todos os servidores da casa, especialmente hoje o Dr. Jonathan Hartmann, né, Ministério Público de Contas, que abrilhanta essa discussão. Senhor presidente, assim, eu quero ser breve aqui, e certamente 5 minutos são poucos, até para poder trazer todos os dados, mas eu imagino que um breve resumo apresentando aos senhores. Bem, realmente, a notificação recomendatória efetuada pelo Colégio do Tribunal de Contas, através do Ministério Público de Contas, eu quero trazer alguns destaques aqui, dada a importância do tema. Ele fixa esse prazo, então, inicialmente até 31 de agosto, e também já ressalta que a não adoção de medidas realmente poderia gerar uma representação, que eu acho que deveria ser realmente avaliado por essa casa, né? E o último, considerando, eu acho que ele é muito importante na manifestação do Ministério Público, quando ele fala sobre a penalização ao município. E aqui, realmente, a ausência de transferências voluntárias de recursos, como foi sabiamente apresentado pelo Dr. Jonathan, aqui, realmente é uma preocupação que nós temos aqui, considerando a necessidade de equilíbrio das contas, né? A maioria dos 70 regimes realmente ainda consta com 11% em relação à contribuição, razão pela qual esse Ministério Público de Contas tem trazido essa discussão, e eu gostaria de deixar bem claro que ela é produto de uma emenda constitucional, né? Então não é realmente um encaminhamento qualquer do município isoladamente, é realmente uma emenda constitucional e é uma necessidade de execução. Já que foi comentado sobre alguns déficits previdenciários, destacar aqui uma publicação feita pelo INSS Total em 2017, dados do Tribunal de Contas, só para a gente entender qual é o tamanho dos déficits. A Prefeitura de Florianópolis, à época, 3,4 bi de déficit previdenciário, Jaraguá do Sul, 3,4, Itajaí, 3,2, à época, Joinville, com 727 milhões de déficit, era o apontamento naquela oportunidade. Em que pese a manifestação da senhora presidente do sindicato, a quem eu respeito, mas eu queria trazer um dado aqui, ainda que nós tenhamos aprovação por essa Casa de Leis do não pagamento, por excepcionalidade, acho que é bom destacar que a gente vive realmente um período
nunca conhecido na história da humanidade, de um estado de calamidade pública em nível nacional. Isso é novo, isso nunca aconteceu. Na verdade, a última pandemia que chegou ao Brasil foi em 1918, no pós-Primeira Guerra Mundial, segundo dados da Fiocruz. E hoje, para a gente ter a dimensão da gravidade da crise que ainda nós enfrentamos, 44% das famílias brasileiras, elas estão incluídas no plano de auxílio emergencial do governo federal, para mostrar o tamanho dessa crise e o quanto ela ficou aguda. Publicação recente também no Jornal da Cidade, desemprego em Joinville. Veio a pandemia e se foram 13,1 mil empregos. O saldo do ano continua negativo, com 7,6 mil postos de trabalho desde 1º de janeiro, para a gente fazer uma comparação. E em que pese, através da aprovação do projeto que foi citado aqui, da cota patronal, sim, nós estamos pagando parte dessa cota patronal, ainda assim, só para ter uma ideia, nós já temos um valor pago somente nesse ano, senhor presidente, de 58 milhões de reais pagos, em que pese a lei permitiria fazer não pagamento. O que nós estamos rigorosamente em dia pagando? A educação, a Secretaria da Educação, por exemplo, todos os vencimentos da educação estão pagos. E em que pese os parcelamentos do IPVIL, também a legislação, por conta da excepcionalidade da pandemia, poderia não ser paga, nós já pagamos nesse ano 33 milhões de reais. Bem, o debate sobre o déficit atuarial do município, ele acaba sendo colocado de forma, às vezes, um pouco não precisa, né? Por que eu digo isso? Nós temos que fazer uma leitura da diferença do que é um déficit financeiro e o que é um déficit atuarial. O déficit financeiro seria a tempo presente. Qual seria a dificuldade no momento presente? E, efetivamente, a solidez do Instituto, nesse aspecto, ela é comprovada. No entanto, nós fazemos aportes agora para um pagamento futuro. E, claro, que esse debate certamente virá mais adiante. O artigo 9º do projeto de lei de emenda constitucional 103/2019, ele deixa claro que, para os fins do parágrafo 4º, isso no parágrafo 5º, os municípios, né, os entes que tiverem um plano de equacionamento de déficit, esse, ainda que parcelado, ele não conta para a finalidade do artigo 4º, como foi dito. Portanto, certamente esse debate, ele tecnicamente, como já foi apontado assim de forma perfeita pelo Tribunal de Contas, ele é necessário em relação ao momento que nós estamos vivenciando. Obrigado, secretário Flávio. Trouxe algumas discussões importantes. Eu quero, antes de passar a palavra aos vereadores, eu não sei se saudar a presença do vereador Jaime Scherer, obrigado pela sua presença, o vereador Mauricinho Soares, presidente da Comissão de Saúde e Previdência Social, ilustram aí com suas presenças, também o vereador Nifo Koenig, que também nos acompanha aqui na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado também pela sua presença, vereador. Eu quero, não sei se o doutor Denilson ou a doutora Débora estão construindo os pareceres, têm algum questionamento a fazer, tanto ao Sérgio de Breville ou ao Jonathan, que é o que representa aqui o Ministério Público de Contas. Se não tiver mais nada, então vou passar a palavra aqui aos vereadores presentes. Alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Maurício Peixe. Libera o som lá para o vereador Maurício Peixe. Quero saudar o presidente Richard, os demais vereadores que se encontram aqui na plataforma, na reunião. Saudar o nosso amigo Flávio Alves, secretário da Fazenda. O Sérgio Mir, presidente do Preville, parabenizando já por toda a atuação dele. A gente sabe o compromisso que ele tem com o Preville, com as contas do Preville, tanto assim que tem cuidado tão bem, né? Quero saudar também o Jonathan, que é o nosso convidado, do Ministério Público do Tribunal de Contas, né? Ministério Público de Contas, e também a Jane, presidente do sindicato. Primeiro, presidente, me permita, eu só quero fazer uma referência que é justa aqui, endereçado a Jane, presidente do sindicato, até porque nós não tivemos mais oportunidade de falar aqui no plenário, e eu quero deixar bem claro para ela. Tem a questão interna da Câmara de Vereadores. Primeiro, o projeto passa pela legislação e justiça. Qualquer projeto que venha, obrigatoriamente, passa pela Comissão de Justiça, e aqui a gente vota pela legalidade e admissibilidade. Havendo legalidade e admissibilidade, geralmente todos votam porque o projeto segue para a Comissão de Mérito, e é na Comissão de Mérito que se discute, além da questão se é legal, se ele realmente tem mérito.
E na última oportunidade do projeto que teve aqui, que tratava de servidor, eu votei favorável à legalidade e admissibilidade, mas certamente no mérito eu teria e votei contrário. Mas como passou na legislação e justiça, ou inadvertidamente ou maldosamente colocaram aí a minha foto e mandaram para todos os servidores dizendo que eu era contra os servidores, isso partindo do sindicato. O que ficou muito feio, ficou ruim, porque depois eu votei favorável e aí pelo mérito, né, votei contra o projeto e ninguém se manifestou dizendo que eu mudei voto ou votei atrás, qualquer coisa assim. Mas tem que entender que projeto primeiro se vota pela legalidade e admissibilidade, que é a Comissão de Legislação e Justiça. Depois vai para as comissões de mérito e depois o plenário. E é o plenário que vale. É o plenário que vale. Ficou muito ruim, viu, Janeiro? E ninguém desfez aquilo que foi feito. Eu não sou a favor do sindicato, eu sou a favor e votando aquilo que é bom para a cidade e bom para os servidores também, mas dentro de uma coerência que eu sempre tive. Só queria deixar esse registro. Agora, presidente, quanto ao projeto. Nós tivemos aí uma discussão já, audiência pública, na Câmara de Vereadores, onde nós convidamos os 5 vereadores independentes, convidamos o Paulo, que é auditor fiscal da Prefeitura Municipal de Joinville. E lá ele fez algumas considerações importantes sobre o projeto, inclusive do parcelamento, ou que pudesse fazer aquela escala, né? Não é parcelamento, escala conforme o ganho do servidor. A partir de determinado valor, pagaria 7%, depois ele fez um trabalho muito bom. Então, eu já quero fazer o requerimento, senhor presidente, para que possa ser convidado Paulo na segunda-feira que vem, para ele poder fazer novamente essa exposição, porque o projeto ele vai ter que ser votado. A gente sabe disso, mas tem que fazer as adequações a ele. Nós precisamos fazer adequações, porque não é justo tratar todos iguais agora, nesse momento. Então, é o requerimento que eu quero fazer. E a pergunta que eu quero fazer, não sei se daí ao Sérgio ou ao Jonathan, né? Porque tem uma PEC, a PEC 127, que está lá em Brasília, no artigo 9º, no artigo 6º, que diz que pode ser, e a PEC é maior do que aí aquilo que está sendo feito agora, e diz que, se não me engano, é meados do ano que vem, que é o último prazo para fazer as adequações pelo município. A PEC ela está correndo, né? E parece que ela já está na validade. Então, queria saber se vale, o que vale, né? O que vale? Se é a PEC ou se é o que foi colocado aí, que até agora, me parece que foi dito aqui, 30 de nove de 2020, o último prazo para os municípios fazerem os ajustes. Mas já o Sérgio falou, isso já passou o prazo, já foi o passado, que foi em julho, e o Joinville não fez. Agora foi colocado no dia 30 de setembro. E o Flávio colocou 30 de agosto. Então, qual é o prazo certo se essa PEC já está valendo? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Já está anotado aqui, depois nós vamos colocar cada um para responder. Eu vou passar a palavra para o vereador Odir Nunes, também pelo tempo de 5 minutos. Depois, as suas perguntas, tanto o Sérgio quanto o Jonathan e o secretário podem já anotar para respondê-las aí, ok? Vereador Odir Nunes. Libera o som para o vereador Odir. Boa tarde, senhor presidente. Queria, com muita satisfação, fico feliz de ver o Jonathan Hartmann, né, que é daqui de Joinville, né, Jonathan? E a gente fica muito feliz. Se tem uma coisa que eu me sinto feliz é quando vejo um conterrâneo ocupando bons cargos e defendendo a nossa cidade, que não importa, evidentemente não é o seu caso, mas não importa o partido que ele pertence. O mais importante é que ele é de Joinville, né? Assim como nós tivemos inúmeros secretários, vereador Ninfo, e ministros aqui de Joinville, e isso é uma satisfação. Parabéns a Jonathan, você é de uma família que nos orgulha muito aqui de Joinville. Mas eu queria também cumprimentar o Sérgio, quero cumprimentar também a presidente, a Jane, ao Flávio, os nossos servidores,
na pessoa do nosso procurador, doutor Denilson, a doutora Débora, a Sabrina e também a Juliana. Talvez o vereador Ninfo, que é pouco mais não, muito especializado na área financeira, pois ele sabe aonde investir bem os recursos, professor Roque. E talvez o Ninfo poderia dar uma grande contribuição. Mas eu quero dizer, vereador Maurício, que na questão também, quero aqui fazer uma defesa de Vossa Excelência, quando na Comissão de Legislação e Justiça o voto vai pela legalidade, pois a comissão analisa à luz da lei. Nas comissões de méritos, elas são diferentes. Agora, eu queria dizer, e quero concordar com a Jane, veja bem, também, Jonathan e secretário Flávio, veja, a PEC ela estipulou para cada instituto 14%. E aí eu pergunto aos senhores, e aqueles institutos que foram bem administrados, igual o nosso de Joinville, apesar do prefeito mandar no instituto, porque eles aprovam todos os pedidos do prefeito de parcelamento das dívidas, por que eu tenho que penalizar o servidor se o meu instituto ele está muito bem financeiramente, que é o caso de Joinville? Agora, eu quero dizer que nós não podemos penalizar o nosso funcionário. E aí o Ninfo poderia dar uma contribuição. Ora, Sérgio, se nós temos os recursos da prefeitura, agora a parte patronal aprovaram, porque eu não aprovei, um projeto aqui nesta casa para o não pagamento da cota patronal até dia 31 de dezembro, sem citar como será pago, qual o percentual que irá ser pago. É isso, Jane? Né? E, então, quer dizer, vai ficar à vontade, a critério do prefeito. E, com certeza, como estão as finanças de Joinville, isso vão pedir mais prazo. O próximo prefeito não tem condições de pagar, e aí ele vai ter o grande problema de que nós não estipulamos, e no projeto não estipulava absolutamente nenhuma negociação. Foi dada uma carta branca ao prefeito, pela Câmara, não por mim, mas pelos outros vereadores, e agora o Ipreville vai ter que aceitar algumas propostas que o futuro prefeito, o próximo prefeito, irá fazer. Eu também quero dizer que, para finalizar, senhor presidente, eu não tenho o cronômetro aqui, se Vossa Excelência puder cronometrar lá e dizer aí o tempo, né? Mas eu também queria dizer, veja bem, nós emprestamos recursos para a prefeitura, que é do Ipreville. Quando você parcela, você está emprestando. Será que o percentual pago pela prefeitura é o que está sendo praticado no mercado? Quando eu tenho o recurso e, de acordo com as regras, eu não tenho outras formas, outras aplicações que vai render mais. Isso eu queria que o Sérgio explicasse. O outro, eu também acho, e o vereador Maurício colocou com muita propriedade, porque nós vamos ter que aprovar esse projeto. Por que não fazer de uma forma escalonada? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Isto isto é lei para que a gente possa também contribuir com aquele servidor. Porque o servidor vai ser tirado 3%, na realidade, do salário dele. Eu vejo uma dificuldade enorme. Aliás, os vereadores que votarem nesse projeto terão uma dificuldade enorme perante a população e perante o servidor. Acho que o prefeito, o Flávio, deveria
e Sérgio apresentar um outro projeto de uma forma escalonada, baseado num estudo profundo da situação do Ipreville. Isso também eu queria perguntar aos nossos técnicos se há essa possibilidade, até o Jonathan. Não é porque os outros municípios, Sérgio, não cuidaram do seu instituto, e por isso nós temos aí institutos que não têm condições de pagar os aposentados, porque, claro, não fizeram a parte atuarial. E aí, evidentemente, que nenhum prefeito quer. Então, são essas as minhas colocações, e eu gostaria, então, que o Jonathan respondesse, o vereador Ninfo, que também pudesse iniciar, porque ele entende um pouco de finanças, de aplicação, e ao Sérgio e ao Flávio. Obrigado, senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador Odir, pela manifestação. Eu vou organizando aqui as respostas feitas, as perguntas, aliás, os questionamentos feitos pelo vereador Maurício Peixe e pelo vereador Odir Nunes. Eu acho que podemos começar pelo Sérgio, respondendo ambas as perguntas, depois o secretário Flávio e também o Jonathan, daí por último, para colocar ali as questões que tornaram aí necessário o encaminhamento desse ofício nas dúvidas que o vereador Odir Nunes levantou. Sérgio, com a palavra. Ok, vamos lá. Eu vou primeiro agradecer ao vereador Maurício, agradecimento especial, lembrando que nós trabalhamos junto lá na Secretaria de Assistência Social, velhos e bons tempos, né, vereador Maurício? Mas lembrando aqui as colocações que foram feitas pelo senhor na questão da PEC 127. A PEC 127, ela fazia uma nova reforma, porque na emenda constitucional 103, ela previu a exclusão de estados e municípios das regras previdenciárias. Nós estamos falando aqui que a emenda constitucional 103 ela está sendo aplicada. Basicamente, o que nós estamos discutindo aqui é no artigo 9º, parágrafo 4º, ou no artigo 11º, em relação às alíquotas. Mas em relação às regras previdenciárias, porque com a emenda constitucional 103 a gente aumentou a idade de aposentadoria dos segurados do INSS. A aposentadoria dos homens é aos 65 e das mulheres aos 62. Nós não mexemos isso na regra de estados e municípios. Cada um está fazendo o seu. E isso foi discutido na PEC 127, mas ela não caminhou. Até porque as propostas que foram colocadas na Câmara de Vereadores, nós temos acompanhado através da ABIPEM, da Associação Brasileira das Entidades de Previdência, e da ASIMPASC, que é a Associação Catarinense, da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Nós temos acompanhado muito de perto o processo político lá em Brasília, e a PEC 127 ela parou, até porque ela desidratava a emenda constitucional 103 de tal forma que ela não caberia a aprovação dela. Então, a pergunta do vereador Maurício é: a PEC 127 ela não caminhou, não está válida e não vale. O que vale hoje é a emenda constitucional 103. O vereador Maurício e o vereador Odir falaram da tabela progressiva, que foi apresentado por um servidor da Câmara, mas o problema da tabela progressiva para ser implantado é que ela demanda a implementação da emenda constitucional de outros fatores. Nós teríamos que, daí sim, mexer nas regras previdenciárias. Então, o que nós estamos falando hoje, que só aumentar a alíquota, significa que nós estamos tomando a melhor medida em função da saúde financeira que o Ipreville possui, não necessitando, por exemplo, aumentar a idade de aposentadoria dos professores, que mexido e incluído a tabela progressiva, e a tabela progressiva, que fique bem claro, ela só pode ser implementada e não será implementada da forma como está escrito a emenda 103. Ela prevê ali um mínimo de 7,5%, mas para os RPPS que não possuem o déficit atuarial. Esse é o pré-requisito. Então, como o Ipreville possui um déficit equacionado, não necessariamente eu começaria de 7,5%. Nós fizemos um pré-estudo atuarial aqui, o mínimo que eu poderia começar é de 11%, de 11% para cima. Significa o quê? Eu não seria justo para quem ganha menos, porque eu continuaria cobrando o mesmo, e ainda penalizaria os demais servidores num aumento de uma alíquota que poderia chegar aí efetiva a 16 e alguma coisa. Então, esse é um problema da alíquota progressiva. Acredito que o servidor que apresentou na Câmara talvez não tenha entendido
todas as necessidades complementares da implementação da alíquota progressiva. Então, por isso, a gente podemos mostrar o cálculo atuarial como o mínimo da alíquota. Talvez hoje, diante dessa pandemia, diante da queda das receitas nos investimentos, talvez nós tivéssemos que ficar com uma alíquota mínima de 14% e daí para cima. Então, o modelo da alíquota progressiva com as demandas complementares que ela exige não são a melhor opção nesse momento. A questão que nós estamos discutindo aqui é a questão da legalidade. Eu acho que não restou dúvida da obrigatoriedade da implementação e da aderência ao que diz a emenda constitucional 103. E, nesse caso, a melhor opção dentro da saúde financeira que o Preville tem, que nós estamos trabalhando uma insuficiência futura e não um déficit presente, é a alíquota de 14%. O vereador Odir também falou aqui da rentabilidade dos parcelamentos, né? O ideal da rentabilidade dos parcelamentos. Os parcelamentos hoje, e enquanto gestor de Preville, eu tenho que cuidar para que a gente faça aí os nossos investimentos rentabilizados. Nós colocamos nos últimos 7 anos para dentro da casa de Preville só em rentabilidade de investimentos praticamente 2 bilhões de reais. Esse é um dinheiro que não será necessário a contribuição do segurado nem da prefeitura. Então, nos parcelamentos especificamente, está previsto na Lei 4.076, no artigo 99A e 99B, a questão da multa e da correção necessária para esses parcelamentos. Então, se o prefeito não paga, a prefeitura não paga em dia a contribuição patronal, ocorre uma multa de 10% e a correção por INPC mais 6%. Então, falando em investimento, vereador Odir, ele dá a rentabilidade, garante o retorno da meta atuarial. Ok? Eu acho que essa as duas dúvidas que foram colocadas aqui, tanto pelo vereador Odir, como pelo vereador Maurício Peixer. Obrigado, Sérgio, pela manifestação. Acho que respondeu as duas perguntas. Eu vou passar agora ao secretário Flávio, porque tinha uma questão que o secretário também, que o vereador Odir perguntou, deixou ali uma dúvida, ou duas, se eu não me engano, para que o secretário Flávio pudesse responder. Com a palavra do secretário Flávio. Presidente, eu anotei aqui, e acredito que seja seu comentário, até do vereador Maurício Peixer, que coincide com o do vereador Odir Nunes, né? A questão da correção, ela se dá através de lei, né? Então, a gente só é efetuado de acordo com o que a lei já determina. Então, em relação à questão de ser, da hipótese dessa tabela progressiva, né, que foi comentado também, de fato, o artigo 36, inciso 2º, leio, tá? Para os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional e as revogações previstas, a linha A, enfim, na data de publicação de lei privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. Então, de fato, a ideia de fazer a hipótese escalonada e não a proposta que foi encaminhada a essa corte, a essa casa de leis, ela geraria realmente, inicialmente, segundo os estudos, o aumento de idade de aposentadoria, podendo reverberar ainda em regras de pensão e até mesmo nas regras hoje de pagamento em relação à invalidez, né, aposentadoria por invalidez. Portanto, usando o próprio discurso do próprio presidente aqui, né, me parece que para os servidores, considerando a hipótese que foi encaminhada, elaborada pelo próprio Preville ali, encaminhada também nessa casa, me parece que a alíquota de 14 é a que é a menos, que onera menos, inclusive, ainda aos servidores nesse cenário. Penso que é isso, senhor presidente. Obrigado, secretário Flávio, pelas suas manifestações. Passar a palavra ao Jonathan agora, porque tinha uns questionamentos, se não me engano, um questionamento que atribuía a necessidade de uma resposta do vereador Odir. Se eu puder se manifestar, libera o som para o Jonathan. Está liberado. Boa tarde. Preliminarmente, eu quero informar que eu não pretendo substituir aqui o trabalho competente e relevante das consultorias jurídicas e nem dos nobres vereadores com a minha explanação que eu vou fazer a seguir. Mas se eu fizer umas anotações aqui durante as falas de vocês, alguns estudos preliminares dessa reunião, quanto à PEC paralela ali que vocês estão informando, essa PEC ela não está aprovada. Então,
o que vale é o prazo da portaria ainda. Existe, inclusive, um projeto de lei complementar, que é o 198, que também pretende expandir esse prazo para até dia 31 de dezembro de 2021. Mas eles não estão aprovados ainda. Então, eles são inexistentes no mundo jurídico. Tá? Então, o prazo efetivo que a gente tem até hoje é dia 30 de setembro de 2019 para a CRP. Existe aquele prazo, aquele entendimento do Tribunal de Contas que já estaria vencido. A gente não sabe como vai ser o entendimento da União quanto a isso, porque a União ela sempre prezou muito pela CRP, né? Existem discussões jurídicas quanto à validade da CRP. Agora, inclusive, foi adicionado alguns artigos dentro da Constituição, ali no artigo 40A, se não me engano, para garantir essa efetiva fiscalização da União e garantir o direito de fazer a CRPs, tudo certinho. Então, realmente, hoje o prazo, no meu entendimento pessoal aqui, é setembro. Tá? Quanto à gestão, penalizar o servidor de Joinville, não penalizar, a realidade é que a lei é objetiva, ela não é subjetiva para analisar se há uma boa gestão ou não. A gente sabe que Joinville tem medidas de gestão, ela aplicou, por exemplo, esse parcelamento futuro, desce. Tem outras gestões também, até nas portarias do Ministério da Previdência, antigo Ministério da Previdência Social, né? Falando sobre por exemplo, segregação de massas. Existem vários tipos de gestão para ser feito, mas não existe um critério de pontuação para, se é boa gestão, ela, mesmo que seja no déficit, ela pode fazer diferente. Não, se ela está no déficit, mesmo que seja R$1, tá, ela vai ter que se adequar, tá, a esse negócio. Hoje nós temos um déficit em Joinville, se eu não me engano, de 837 milhões, pelo que eu estava conferindo hoje no site, hoje de manhã. Com a alíquota, ainda vai ficar em déficit de 650 milhões, tá? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa aqui. Esse cálculo se calcula também com juros, que é de 5,86%, em que não é mais a realidade brasileira. Hoje a gente tem uma taxa de juros muito menor, a gente não sabe até quando isso vai ficar, porque é uma novidade no Brasil, então, e essa taxa de juros menor também causa uma rentabilidade menor nos investimentos. É muito possível que, mesmo se ajustando, os déficits vão continuar subindo. É normal da gestão, inclusive, muito se fala de os municípios têm que convocar mais servidor. Eu sou concursado, eu também gosto de concurso, acho que tem que contratar servidores, mas a questão é que os órgãos não estão mais precisando tanto de servidor, inclusive com muitas automações, tudo. Muitos cargos está começando até a ser raro ter concurso. Cito, por exemplo, o meu, que ocorreu um concurso em 20 anos. Tá? Então, justamente por isso que eu chamo a atenção. As gestões dos fundos de previdência hoje são muito importantes, porque é elas que vão garantir a saúde financeira do futuro do município, do estado. Hoje, o estado de Santa Catarina, por exemplo, se a gente for ler a prestação de contas do estado, a gente se assusta que o déficit da Previdência ele é de 180 bilhões de reais, enquanto que a receita anual do estado é de 28 bilhões de reais. Tá? Então, vale muito, tá? Me encanta muito esse tema, justamente para a gente salvaguardar o nosso futuro. Quanto à rentabilidade dos investimentos, é muito importante deixar uma coisa clara. Cada regime próprio de previdência existe uma política de investimentos aprovadas. Normalmente, a política de investimentos é um índice de correção, normalmente IPCA, mais alguma porcentagem. Tá? Essa política, o gestor tenta cumprir ali dentro da sua política, tudo, mas o gestor do fundo de previdência próprio, ele não deve, inclusive o complementar também, ele não deve botar investimentos de risco, até porque o dinheiro da própria população e ele está arriscando o futuro. Tá? Existe uma margem percentual para ele colocar numa variabilidade que possa render os juros melhor, mas a grande verdade é que os investimentos que esse gestor deve fazer, recomenda-se que sejam os mais prudentes possível, dentro de uma margem de prudência, lógico, se escolhe os mais rentáveis, mas ele deve chegar o mais confiável, o mais seguro possível para não afetar o futuro desses investimentos. Então, essas são as posições que eu tive para fazer quanto aos questionamentos apontados e dou sequência à reunião.
Obrigado, Jonathan. É que eu sempre saio aqui para não interferir aqui nas... Eu já lhe passo a palavra, Sérgio. Só eu acabei cometendo aqui uma afronta ao regimento, esqueci de passar a palavra ao vereador Roque quando chegou o vereador Natanael Jordão e o vereador Pelé, porque tem coro lá na comissão, e depois também para o vereador Mauricinho Soares. Nós não, Jane, pode ficar tranquilo, ninguém vai votar hoje, nós estamos aqui apenas discutindo aí para que os nossos técnicos possam exaurir o parecer, tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu passar a palavra ao vereador Roque, depois eu passo ao vereador Mauricinho Soares, depois ao Sérgio. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos os vereadores que chegaram logo depois do início da reunião. O vereador Pelé está aqui, o vereador Natanael Jordão, vejo o vereador Mauricinho Soares. Sejam bem-vindos. Eu quero abrir a comissão, nós já temos quórum, presidente. Então, eu declaro aberta a comissão de finanças, tá? E dou prosseguimento, então, à nossa reunião, tá bom? A presença aqui do vereador Natanael Jordão, o vereador Odir Nunes e e o Roque também. O vereador Pelé está só como ouvinte aqui na nossa comissão, tá bom? Devolvo a palavra ao presidente, vereador Richard. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Roque. Passo a palavra ao vereador Mauricinho Soares, para que ele possa fazer a abertura da Comissão de Saúde e Previdência Social. Libera o som lá para o vereador Mauricinho. Está liberado, Mauricinho? Ok, obrigado, presidente, vereador Richard, todos os vereadores presentes, a nossa comunidade aí, o secretário Flávio, já vi ali a grande explanação do Flávio. E demos aberto, então, a nossa Comissão de Saúde com a presença do vereador Natanael Jordão. Eu não vejo o vereador Richard se a Iracema está presente, mas já deu quórum com o vereador Natanael Jordão, que é o nosso secretário. Então, está aberta a nossa Comissão de Saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. O vereador Odir Nunes havia falado que o vereador Ninfo Kenny queria falar, eu não sei se o senhor quer... Não. Então, ok. Eu vou passar a palavra ao Sérgio, depois, acho que a Jane manifestou ali também, né, Jane? Eu não estou conseguindo ver aqui todos aqui na tela, estou mudando aqui a minha tela, mas, Sérgio, com a palavra, depois eu passo para a Jane, ok? Ok, eu queria aqui ressaltar e agradecer até o que o Dr. Jonathan falou, brilhante as colocações e a visão que ele tem dos RPPS na questão dos investimentos. E realmente, o que o senhor colocou, a portaria 464, que teve sua evolução, ela colocou aí uma meta atuarial, que ela não é mais fixa. Nossa Joinville, ela era INPC mais 6 até 2019, e em 2020 ela está em INPC mais 5,86, e pela visão de mercado, se a gente olhar a uma Selic a 2%, Jonathan, isso não existe mais de como conseguir bater essa meta com os investimentos disponíveis. E nós temos que seguir a nossa política de investimentos, e o nosso perfil é bastante moderado, ele não pode ser agressivo. Então, expor todo esse capital, nós estamos administrando aqui da ordem de 4 bilhões, Jonathan. Então, é muito arriscado buscar aí qualquer coisa nessa meta atuarial. Então, isso significa, sim, como você muito bem observou, que no futuro as dificuldades em relação à necessidade financeira serão muito maiores, E falando em gestão, recentemente saiu um índice de qualificação de gestão indicado pela Secretaria da Previdência, que é a antiga Ministério da Previdência, hoje é uma Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério da Economia, onde o IPREVILE foi um dos 4 RPPS a nível Brasil que tirou nota A em qualidade de gestão. Isso significa que nós tiramos aí um 10, né? Só 4 RPPS do porte do IPREVILE a nível Brasil, nós estamos falando de mais de 2.138 RPPS, só 4. E nós estamos entre eles, conseguiram essa nota A, sendo o único aqui de Santa Catarina do nosso porte. Então, é sempre importante falar nessa questão, mas no que o Jonathan colocou a respeito dos investimentos, realmente, inclusive nós estamos discutindo num grupo gestor agora a questão da alteração do regramento para as nossas políticas de investimento, porque o modelo atual exigente, ele não será confortável
para as políticas de investimentos que a gente vai ter que fazer aqui nos próximos anos a permanecer um patamar de uma Selic de 2% e uma inflação aí que ronda a casa dos 3%. Ok, obrigado, Sérgio. Não sei se tem mais algum vereador das outras presentes aqui que queira fazer manifestação da sua fala. Vereador James, vereadora Iracema. Ok. Então, vou passar a palavra aqui a Jane. Libera o som lá para a presidente do Sinsege, João. Está liberado, Jane. Oi. O IPREVILE fez para nós uma apresentação, né, através de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e nessa apresentação, o próprio atuário, ele colocou para nós que o IPREVILE ele não é deficitário, né? E trabalha-se, eu lembro, inclusive, do Sérgio ter feito uma apresentação na escola onde eu era lotada, na Escola Municipal Senador Carlos Gomes de Oliveira, falando, né, sobre a saúde financeira do IPREVILE. E aí, o que comprovadamente, né, o atuário, para milhares de servidores que acompanharam aquela audiência pública, né, ele disse com todas as letras que o nosso Instituto Previdenciário ele não é deficitário. Mas realmente, eu penso que nós fizemos essa discussão com a categoria também. É necessário, né, que a gente faça, sim, uma auditoria para analisar a natureza jurídica destas contas, né? Porque ora fala-se que o IPREVILE é deficitário, ora fala-se que não é deficitário. Então, acho que nós, né, servidoras e servidores, precisamos de clareza e os representantes do IPREVILE, os responsáveis pelo IPREVILE, né, têm essa responsabilidade. Só queria fazer uma colocação, né, a respeito da portaria citada. A portaria ela não pode inovar na lei. Já há decisões judiciais, inclusive, que consideram o prazo dessa portaria como inconstitucional. Então, a gente não pode trabalhar com um prazo se já existe nessa consideração de institucionalidade. Eu queria fazer, né, esse comentário e dizer, né, para os nobres vereadores e vereadoras que nos acompanham, que há inúmeras leis que a gente precisa que sejam colocadas em prática também, não apenas quando cabe a uma parte. A Lei Nacional do Piso do Magistério, que garante aos profissionais da educação 33,3% de hora atividade, por exemplo, é uma delas. E nós, professores das disciplinas específicas, não temos essa garantia. Então, acho que a lei ela não pode ser discutida apenas de uma forma, mas na sua amplitude. Então, esse debate, essa discussão é sim, né, de a quem nós vamos responsabilizar, quem que vai pagar a conta nesta discussão da emenda constitucional 103. É o servidor que vai ter que ter 3% a menos do seu salário ou é o governo que tem que cumprir com as suas obrigações? É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Jane, pela participação. Eu vou encerrar essa discussão, porque era justamente algumas dúvidas que tínhamos em relação à construção, principalmente para os nossos procuradores aí da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Eu não sei se foram sanadas alguma dúvida que tanto o doutor Denilson e a doutora Débora se haviam dúvidas, né? E na próxima segunda-feira nós vamos voltar a discussão aí com os pareceres, ou com o parecer dos nossos eminentes procuradores, ok? Não sei se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra ainda sobre esse tema. Não havendo mais, eu vou seguir com a discussão. O vereador Maurício Peixe. Presidente, duas coisinhas rapidinhas, né? O Flávio citou sobre o pagamento da parte patronal ao IPREVILE. A informação que foi dada em última reunião, que esse valor estaria em 220 milhões de dívida, débito, que falta pagar, que foi feito parcelamento. E mais a previsão de falta de pagamento, que foi aprovada aí pela Câmara de Vereadores, contra o meu voto. Aliás, acho que foi de 9 vereadores que votaram contra.
mais em torno de 147 milhões, se isso confere, porque é mais ou menos o valor que vai deixar de ser pago este ano. Ele disse que pagou, que foi pago pela prefeitura. Então, o que foi pago? Essa parte que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores, é isso. E, segundo o presidente, eu fiz um requerimento. Acho que seria interessante chamar o Paulo, né, se for para colocar aí adiante o projeto. A Jane falou que ia ser colocado hoje em votação, não vai ser colocado hoje em votação, né? Hoje só foi a primeira discussão, o vereador Richard deixou isso bem claro. Então, se houver aí uma próxima discussão semana que vem, ou a hora que tiver, que seja chamado, eu fiz o requerimento, o servidor, o auditor fiscal, o Paulo, para ele fazer esse esclarecimento de escalonamento, a parte de escalonamento. Obrigado, presidente. Deixa eu rapidamente colocar... Vereador Maurício, no decorrer eu já faço aqui. Deixa o vereador Odir tinha uma manifestação, mas nós vamos convidar, sim, já pedi para a Jane, depois a gente, para a Jane, desculpa, para a Sabrina, nossa secretária, para que ela possa já emitir o convite àquele funcionário da Prefeitura Municipal, ele é do setor da Fazenda lá, né? Se ele puder encaminhar o documento, mas depois a gente coloca aqui em deliberação já em seguida para aprovação, ok, vereador Maurício? O vereador Odir. Libera o som lá para o vereador Odir. Está liberado. Senhor presidente, eu gostaria, já que nós estamos aqui com consultores excepcionais e secretário, o Sérgio, o próprio Jonathan, eu tenho aqui uma dúvida, aliás, não é minha, mas eu estou recebendo de muitos servidores, que era para mim perguntar aqui, doutor Denilson, Flávio, e quem pudesse, gostaria que fosse perguntado se teria como criar uma alternativa para o servidor. Por exemplo, aplicar as mesmas regras do grupo, né, da regra geral de Previdência Social para aqueles servidores que assim escolhessem. Isso é, eu não quero participar, não quero contribuir para o IPREVILE, mas eu quero contribuir para um outro regime geral de previdência social. Há essa possibilidade? Então, eu gostaria de ver quem é que pudesse responder, né? Porque eu estou recebendo muitos telefonemas aqui e esta é uma dúvida. Eu já vou pedir para o Sérgio que pode responder. Só deliberar rapidinho o convite para o... Como é que é o nome do servidor, vereador Maurício? Paulo, né? Paulo, eu não lembro o sobrenome dele, não sei como é que é o sobrenome, é Paulo, né? Ele é auditor fiscal. Ok. Então, deliberado aqui o convite para a próxima reunião, na segunda-feira, com a presença do Paulo, que é auditor fiscal do nosso município. Os que concordam? Ok. Está aprovado, então vai estar convidado para participar da próxima reunião. Presidente do IPREVILE, Sérgio Miers, poder responder a pergunta do vereador Odir Nunes? Claro. A pergunta foi na questão de, eu não quero contribuir para o IPREVILE, eu posso ir para o regime geral? No momento atual, não, porque nós estamos todos servidores estatutários. E como estatutários, dentro da Prefeitura Municipal, através da lei, né, específica, foi criado o IPREVILE, que é um regime próprio de previdência. Então, a adesão não é facultativa como no regime complementar, ela é uma adesão obrigatória. Então, a única opção para não contribuir ao IPREVILE seria extinguir o IPREVILE e passar todo mundo ao INSS. Mas, no momento, a resposta é não. Todos que são servidores públicos estatutários de carreira, a contribuição obrigatória passa para o IPREVILE. Okay. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente do IPREVILE, Sérgio Miers. Não tendo mais nada a discutir, nós vamos seguir aí a vereador Maurício Peixe, tem mais um questionamento. Vereador Maurício Peixe. Libera o som no vereador Maurício Peixe. O presidente, já que foi convidado, aceito o Paulo, né, também faço o requerimento para convidar o Sérgio, que é importante ele nessa próxima reunião, a Jane, que é presidente do sindicato, e também o nosso secretário Flávio. Então, pelo menos para participar na apresentação, que eles possam ver e fazer considerações sobre essa apresentação. Obrigado. Ok. Correto. Na verdade, nós já íamos
fazer aqui os convites, mas temos que seguir o regimento, né? Então, deliberar aqui o convite do vereador Maurício Peixe. Eu gostaria, Sérgio, se possível, como nós estamos em plataforma digital, eu não me lembro o nome daquele senhor que representa lá o atuário que ele é contratado, eu acho que era importante ele estar presente na reunião para uma eventual dúvida, principalmente a Jane tinha alguns questionamentos para fazer em relação a isso, e nós mesmos aqui com relação a uma eventual dúvida. E Sérgio, com a palavra. O nome é Paulo Tesalix. Oi? Paulo. Perfeito. Presidente Sérgio. Tá. O Maurício falou o nome, depois acho que ele repete ali, que eu não, acho que não deu para ouvir. Mas o nosso atuário, Kogut, importante a gente, como a plataforma é digital, é só me encaminhar o convite e ele pode participar, claro, online, com o maior prazer. E aí a gente coloca ele na conversa também. O nome dele é Luiz Cláudio Kogut, ele é nosso atuário e ninguém melhor do que ele para falar sobre déficit ou superávit atuarial. Ok. Obrigado, Sérgio. Vou fazer aqui a deliberação dos convites da presidente do Sinsege, a Jane Becker, o presidente do Ipreville, o Sérgio Miers, e também o nosso secretário Flávio Ávila, o secretário da Fazenda, e também o Paulo, Maurício, o servidor da Fazenda. O Paulo, o servidor da Fazenda. Tessalix. Paulo Tessalix. E também o atuário do nosso Instituto de Previdência aqui, do Ipreville. E as duas comissões em conjunto também, já quero fazer essa deliberação aqui, ok? Com o sinal de positivo, os que concordam. Vereador, ok. Ok. Então, está aprovado o convite. Libera o som lá, vereador Maurício. Desculpa, presidente, é que eu fiz uma pergunta ao secretário Flávio e o senhor não passou para ele. Ok. Secretário Flávio, a pergunta do vereador Maurício Peixe. Desculpa aí, vereador, essa plataforma aqui está florida demais aqui. Estou conseguindo colocar, tem duas telas aqui. Secretário Flávio. Então, só reforçando ali, vereador Maurício, os dados que eu passei foram o seguinte: dada a aprovação da legislação, a competência de fevereiro até o final da competência 11, ela poderia não ser paga. A minha colocação que fiz ali foi que nós já fizemos pagamentos da ordem de 58 milhões de reais e ainda faremos outros pagamentos da ordem de 14,9 milhões de reais. Foi esse comentário que eu fiz. Totalizando, então, possivelmente no ano, algo em torno de 73 milhões que serão pagos ainda que a lei permitisse o não pagamento, e isso já está na nossa programação. Ok. Obrigado, secretário Flávio. Eu quero aqui agradecer a todos os presentes, ao presidente do Ipreville, Sérgio Miers, a Jane Becker, presidente do Sinsege, ao nosso secretário Flávio Alves, aos ilustres membros aí das comissões, o vereador Roque Matei e também o vereador Mauricinho Soares. Eu vou passar a palavra aos senhores para que os senhores possam encerrar as suas comissões, e aí nós continuamos aqui nos demais trabalhos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado, vereador Richard. Eu, então, diante da nossa reunião, eu declaro encerrada a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município de Joinville e agradeço a participação dos membros, agradeço a todos os convidados, enfim, os vereadores aqui presentes, os membros da casa, e declaro encerrada a nossa comissão. Obrigado aos ouvintes também. Obrigado, vereador Roque. Vereador Maurício. Está tranquilo. O Leonardo falou para mim. Está tranquilo, é isso aí. Richard, eu estava prestando atenção no Juarez me dizendo um projeto. Oi? Só para o senhor encerrar a Comissão de Saúde. Tá, não, é porque me tiraram a atenção aqui, o Juarez está aqui e me chamou e eu me perdi. Então. Vai encerrado, então. Está encerrada a nossa Comissão de Saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Soares. Vou seguir aqui, agradecer novamente. Jonathan, obrigado pela sua participação. Acho que compôs aqui bastante uma preocupação que eu tinha em relação a algumas... As mídias sociais não são movimentos legais e justos da nossa população, mas às vezes elas não trazem na íntegra o que realmente motivou as reuniões da comissão, que foi justamente o documento que recebemos aí com orientação
de votar, né? Obviamente, isso não quer dizer nem que sim, nem que não, mas pelo menos colocar em pauta a discussão desse projeto aí. Obrigado pela participação, agradeço a doutora, deixa eu localizar aqui, doutora Cibele aí, a sua participação, o pronto emprego aí do Ministério Público de Contas, para que nós pudéssemos aí tirar as eventuais dúvidas. Então, a comissão em conjunto está desfeita, nós vamos seguindo as demais atividades aqui da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a cada um dos senhores, são convidados aí a participar, se assim entenderem. Vamos lá, o projeto de lei complementar 2/2020, estamos na pauta distribuição das proposições aos relatores. Projeto de lei complementar 2/2020, de autoria da vereadora Tânia Larsson, altera a Lei Complementar 360, 19 de dezembro de 2011, para incluir a possibilidade da utilização de drones e outras tecnologias na atividade de fiscalização. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Complementar 20/2020, altera o dispositivo da Lei Complementar 1360, de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville e recrudescer as penalidades graves e gravíssimas. Relator, vereador Maurício Peixa. Oi. Abriram para mim o som. Bom, libera o som lá para o vereador Maurício, por gentileza. Não, presidente, é que abriram o som aqui para mim e é só relatoria, não é manifestação. Então pode voltar ao normal aí. Ok. Vamos lá, seguindo a distribuição da relatoria, o projeto de lei ordinária 188/2019, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, altera o teor do parágrafo 2º do artigo 3º e o interesse do parágrafo 3º do artigo 3º da lei ordinária 7.551, de 7 de novembro de 2013. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 75/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Relator, vereador Richard. Projeto de Lei Ordinária 100/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão, denomina servidão Helmut Baumer, lateral da rua 15 de novembro, de frente ao Banco do Brasil, no bairro Vila Nova. Relator, vereador Maurício Peixa. Projeto de autoria, projeto de lei ordinária 107/2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Lei 8.729, de 11 de dezembro de 2019, de Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2020, alterado pela Lei 8.818, de 3 de abril de 2020. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de lei ordinária 108/2020, de autoria do Poder Executivo, abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 82/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Modifica o artigo 2º e 3º, suprime o artigo 4º, que passam a vigorar com as seguintes redações. Relator, vereador Richard. Leitura, discussão e votação das proposições aos relatores. Projeto de... Opa, doutor Denilson, desculpa aí. Estou muito acelerado na leitura aqui, doutor Denilson. Pode... Palavra, doutor Denilson. Libera os... Aí, ok. Boa tarde, senhores vereadores, todos que nos acompanham. Apenas uma pequena orientação com relação à distribuição de relatoria do PL 82 de 2019. É que me parece que esse projeto ele já tramitou pela Comissão de Legislação e, na primeira oportunidade, quem apresentou o relatório da proposição original foi o vereador Maurício Peixa. Como ele retornou agora para distribuição e discussão de uma emenda, talvez fosse melhor manter o mesmo relator por uma questão lógica, tendo em vista que ele conheceu da primeira proposição quando ela foi analisada pela primeira vez na Comissão de Legislação. Se isso realmente tiver acontecido, né? Porque a gente está acompanhando apenas com os documentos de pautas passadas,
Mas se não for o relator da matéria, o vereador Maurício Peixe, então seria o caso de redesignação de um novo relator. É que eu acabei de ver a mensagem aqui da... Na verdade, vereador, doutor Denilson, bom, vai, que daqui a pouco chega lá, doutor Denilson. O senhor tem tudo aí para ser um vereador. Deixa eu lhe falar o seguinte, eu só, na equalização da distribuição das relatorias, eu coloquei aqui, mas se o vereador Maurício Peixe fizer questão de ficar com a relatoria, para mim está tudo certo, não tem problema. Vereador Maurício Peixe, o senhor era o relator, parece que dessa matéria, se o senhor tem interesse em ficar com ela, para mim está tudo certo. Presidente, senão vai ter que fazer redesignação do projeto. É o que o doutor Denilson disse. Geralmente, o correto é manter o relator que já foi do projeto. Então, fica nas suas mãos aí decidir, né? Uhum. Isso, o regimento interno ele é omisso, né? Mas assim, se eu fosse trazer para os senhores uma comparação que nós temos no processo civil e no processo penal, é o seguinte: quando um juiz ele já exarou algum ato a respeito de um projeto pela primeira vez e posteriormente surge alguma diligência ou algum processo que é conexo, o juiz que relatou em primeiro lugar aquela matéria ele se torna prevento para continuar relatando, né? Praticando os atos correspondentes. No mesmo caso no processo penal, quando está em um inquérito policial em curso e é necessário alguma medida cautelar antes da instalação do processo penal. O juiz que primeiro decidiu sobre uma prisão preventiva, por exemplo, ele continua relatando a matéria quando o processo chega no âmbito do Poder Judiciário. No nosso regimento interno não existe soluções sobre prevenção na relatoria, né? Mas por uma questão de lógica e razoabilidade, geralmente a gente recomenda que o relator que apresentou o parecer para o projeto original e posteriormente apresentado uma emenda, se mantenha o mesmo relator, porque ele já conhece do projeto original. E a emenda ela tem que guardar a compatibilidade com o projeto original. Como ele já apresentou esse estudo, ao elaborar um parecer, então talvez o mais razoável fosse manter. Só que essa questão, de fato, não tem previsão no regimento interno e os senhores decidam, né? Ok, doutor Denilson, obrigado pela manifestação. Não há motivo aí para tá distribuído aí. Só para depois o vereador Odir Nunes ter uma tabelinha ali das distribuições, só para considerar aí que a distribuição é essa a mais para o vereador Maurício se faz por conta do projeto que você está com ele. Então, o vereador Maurício Peixe, está tudo certo. O senhor é o relator aí do projeto, só a fim de gravações aí no nosso documentário aí dos nossos documentos aí da Câmara. O relator ao projeto 82/2020 é o mesmo relator para avaliação das emendas aí, vereador Maurício Peixe. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Obrigado, doutor Denilson, pelas considerações, ok? Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei complementar número 17/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, acrescentou o dispositivo da Lei Complementar 360, 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville, com urgência lá para os casos atendidos pelo CIBEA. O relator está ausente, portanto, está prejudicada a discussão desse projeto. O projeto de lei ordinária 24/2020, de autoria do vereador Natanael Jordão, o relator é o vereador Odir Nunes, denomina o BSF, a Comasa José Evaristo REC, a Unidade de Saúde da Família. Era um pedido lá do vereador Jamxereda, vem procurado, também hoje o vereador Natanael Jordão. Ok? Vereador Odir Nunes, o senhor é o relator, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Já me manifestei aqui sobre o trabalho que o José Rec fez e então, o nosso parecer é favorável, igual ao o parecer do corpo técnico. Eu já... Desculpa, vereador, mas nós não fizemos parecer sobre essa proposição. Parecer é político, vereador Odir. Sim. Então, tá bom. Eu recebi a notícia aqui de que o parecer técnico, o doutor Denilson José Rec foi vereador junto comigo e fico muito feliz. Que bom se os outros vereadores, vereador Nifo, vereador Jordão, quando nós passarmos para outra vida, alguém lembre de nós, não é verdade? E eu fico muito feliz quando a gente pode denominar um logradouro público com o nome de um vereador, né? Um vereador, isso com certeza eu espero ainda participar de muitas
de muitos e muitos projetos e vir aí que vereadores que serão homenageados por logradouros públicos. Nós temos que reconhecer o trabalho, porque o vereador ele não tem tempo para a família, né? Temos dificuldade, tem isso, tem aquilo, e depois ele se eterniza quando recebe uma homenagem. Portanto, o nosso parecer é favorável. Sim. Parecer do vereador Odil Nunes em relação ao projeto de lei ordinária 24/2020 como relator é pela aprovação. Em discussão, vereador Maurício Peixa. Presidente, vou votar favorável também, mas me parece que o projeto está somente como José Evaristo Reck, né? E daqui a algum tempo, alguns anos, essa UBS vai ficar lá muitos anos, ela é nova. Ninguém vai saber ou direito quem foi o José Evaristo Reck. Então, geralmente, se coloca vereador José Evaristo Reck. Me parece que não está como vereador, né? Então, acho que ele vai para a Comissão de Urbanismo ainda, ou da Saúde, e lá poderia fazer a emenda colocando vereador, porque perpetua o nome vereador, né? Assim, a gente tem aí vários outros nomes, como o prefeito, Baltazar Bush, Nilson Bender, e outros vereadores que receberam o nome aí de algum equipamento público. Até sugiro, então, que coloque vereador José Evaristo Reck, que até valoriza o nosso papel de vereador. Obrigado, presidente. Ok. Em discussão, o parecer do relator, os que concordam com o sinal de positivo. Ok. Está aprovado. De repente, o próprio vereador Nathanael Jordão possa fazer uma emenda lá, colocando o vereador lá. Ok? Obrigado. Projeto de lei ordinária número 76/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do PPA, Plano Plurianual 2018-2021, do município de Joinville, relator, vereador Roque Matei. Obrigado, presidente. O nosso projeto, do meu relato, é o projeto 76/2020, que trata de inclusão de revisão do plano plurianual em função de ajuste relacionado ao Fundo Municipal para a Promoção da Igualdade Racial. E o meu parecer acompanha o parecer técnico pelo prosseguimento, tá? Pela aprovação, ok? Era isso, presidente. Obrigado, vereador Roque. Parecer do relator ao projeto de lei 76/2020 é pela aprovação. Em discussão, não havendo discussão, os que concordam com o sinal de positivo? Ok. Aprovado. Vamos para o projeto de lei ordinária 102/2020, de autoria do Poder Executivo. Opa, vereador Roque Matei, desculpe. Com a palavra, libera o som para o vereador Roque. Eu só queria verificar, né? Eu queria fazer um pedido para que tivéssemos quebra de interstício, para que esse projeto subisse. O prazo dele está se extinguindo já, tá? Eu não sei se há necessidade de pedir ou ele está num regime que não há essa necessidade. Se houver a necessidade, eu coloco esse requerimento em apreciação, presidente. Ok, 76/2020, doutor Denilson, doutora Débora, está em regime de urgência? Doutora Débora, libera o som lá para a doutora Débora. Boa tarde, senhores vereadores, conseguem me ouvir? Esse projeto não está em regime de urgência, ele é capinha verde, e o prazo para devolução dele ao Executivo é dia 30 de agosto. Ok. Obrigado, doutora Débora. Vereador Maurício Peixa. Presidente, pelo que eu entendi da explicação do vereador Roque, era somente uma adequação à questão de suplementação ao Fundo Municipal que trata da igualdade racial. Mas eu estou vendo agora que não é o próprio PPA que está em deliberação, porque ele passou já na Comissão de Finanças, que nesse processo, tanto a LDO, PPA, primeiro passa na Comissão de Finanças e vem para a legislação. Então, não é essa colocação, e sim o próprio PPA que está em discussão. E aí, eu queria saber, não é? Doutora Débora, fazendo movimentação ali. Doutora Débora. Só respondendo ao vereador, na verdade, não é o próprio PPA, porque o PPA em vigor vai até 2021. Ele é um pouquinho diferente do que a legislatura, né, propriamente dita. Ele vai até 2021.
Então, nesse aqui é só uma alteração no FANPIR, que passa da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Governo. Só isso, só uma adequação de ações e metas. Ok, já está aprovado. Obrigado, vereador Maurício. Projeto de Lei Ordinária 102/2020 do Poder Executivo autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Odir Nunes. O projeto de... Só um minutinho, vereador Nunes, já lhe passo a palavra. Quero votar o requerimento do vereador Roque para que suba... Não é quebra de interstício, né? Eu sempre... Doutor Denilson, qual é a palavra correta, doutor Denilson? É quebra de interstício para não cometer... Requerimento para regime de prioridade. O requerimento do vereador Roque Matei é para o regime de prioridade. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam, ok? Está aprovado, vereador Roque. Vereador Odir Nunes, projeto de lei ordinária 102/2020. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Odir Nunes. Libera o som lá para o vereador Odir. Senhor presidente, o nosso parecer é favorável, haja visto que há uma necessidade contábil e também financeira nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Ok. Parecer do relator ao projeto 102/2020 é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os vereadores que concordam. Ok. Projeto de Lei Ordinária 106/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. E esse crédito é de R$ 1.632.193,85, orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social com finalidade de suplementar a modalidade de aplicação de despesa. Em discussão, parecer do relator pela aprovação. Não havendo discussão, em votação, os que concordam. Ok. Aprovado. E o projeto de resolução 14/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, cria a comissão especial do SENEC para analisar, acompanhar, opinar e apresentar sugestões. Relator, vereador Roque Matei. Ok, vereador Richard, eu já tenho o meu parecer político pronto, tá? Superado todos os aspectos jurídicos e técnicos aqui, eu sou pela aprovação, ok? Era isso, presidente? Parecer do relator, vereador Roque Matei, em relação ao projeto 14/2020, projeto de resolução 14/2020, é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam com o parecer do relator. Ok, aprovado. E o último, discussão do parecer do requerimento 89/2020. Os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência, em conformidade ao artigo 191, parágrafo 5º, do Regimento Interno, que sejam retomadas as sessões de forma presencial. Autoria dos vereadores Ninfo Koenig, Iracema do Retalho, Maurício Peixe, Odir Nunes e Rodrigo Facchini. O relator, o parecer do relator é pela rejeição. Acompanha os técnicos. E aí eu gostaria de passar a palavra ao doutor Denilson. Doutora Débora. Acho que fez o estudo foi a doutora Débora. Desculpa, doutora Débora. Senhores vereadores, nós analisamos essa questão, que foi submetida à Comissão de Legislação com fundamento no artigo 34, inciso 2º do regimento, que diz que a comissão emitirá parecer sobre assuntos de natureza jurídica, constitucional, regimental, que tenha submetido em consulta pelo presidente da Câmara. E se trata de uma consulta formulada pelo presidente, tanto à Comissão de Legislação quanto à Comissão de Saúde, quanto ao retorno das sessões de forma presencial. Nós, acessoriamente, também fizemos um parecer técnico a fim de auxiliar os senhores vereadores. Quanto a esse quesito, nós verificamos que se trata de um requerimento e o fundamento de validade dele está no artigo 191, parágrafo 5º do Regimento Interno, que são requerimentos amplos, fundamentados nas mais variadas premissas, mas, considerando-se as atribuições do presidente e da mesa diretora, e verificando que a mesa diretora se trata do órgão administrativo, o órgão maior de administração da Câmara,
nós verificamos que o melhor seria que ele fosse endereçado diretamente para a mesa diretora, principalmente considerando as atribuições previstas nos artigos 19, 23 e 233. Esse último diz respeito à alteração do regimento interno. E por que eu digo isso? Porque foi aprovada uma resolução esparsa sobre o Sistema Virtual de Deliberações, o SDD. E essa resolução, muito embora esparsa, obedeceu todos os requisitos de alteração de regimento interno. Se trata materialmente de uma norma regimental por conta da matéria, do fundamento de validade dela. Então, nesse caso, para retornar às sessões de forma presencial, seria preciso que fosse alterado ou o regimento interno, ou melhor, seria revogar essa resolução que trata do SDD e, então, se retornar de forma presencial. Para isso, então, seria ou a totalidade dos membros da mesa diretora, ou, então, 1/3 dos membros senhores vereadores. Uma dessas, não via requerimento, mas uma dessas possibilidades. Nós avaliamos também as normativas hoje em vigor para tentar analisar um pouco a matéria de fundo, se seria possível realmente esse retorno nesse momento. Analisando o site da Secretaria de Estado da Saúde e também a última portaria, número 592, de 17 de agosto, nós verificamos que há alguns itens que aparentemente não permitiriam esse retorno, não no presente momento, porque a partir do dia 22 de agosto e por no mínimo 14 dias, os municípios em situação gravíssima deveriam suspender as atividades de eventos, corporativos ou não, está no artigo 3º lá. Também suspender a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, que no caso seria o plenário, suspender conferências públicas ou privadas que acarretem aglomeração de pessoas e suspender o funcionamento de serviços públicos municipais, estaduais e federais que não puderem ser prestados de forma remota, excetuados os essenciais. Então, considerando-se todas essas premissas, nós entendemos que também, pela matéria de fundo, não seria possível. Seriam essas as nossas considerações. Ok. Obrigado, doutora Débora, pela explanação. O relator acompanha o parecer dos técnicos da casa, portanto, é pela rejeição. Em discussão? Doutor Denilson, ainda com a palavra. Senhores, se senhores me permitem, eu gostaria de fazer só uma pequena consideração, porque essa matéria, da maneira como ela foi apresentada, ela é inédita no âmbito da Comissão de Legislação. É comum que a Comissão de Legislação se debruce sobre proposições, projetos de lei, projetos de resolução, são matérias legislativas, né? Em que nós nos manifestamos a respeito da constitucionalidade, admissibilidade jurídica dessas questões. Mas esse caso em específico trata-se apenas de uma consulta. Em uma consulta, nós apenas expressamos uma opinião em relação à pessoa que solicitou a consulta. Então, para fins regimentais, essa matéria, da maneira como ela foi posta, ela não segue os mesmos dispositivos que o regimento estabelece quanto à apresentação de parecer, derrubada do parecer contrário da Comissão de Legislação em plenário, retomado no âmbito das outras comissões, porque não se trata de uma proposição legislativa. Então, o que nós estamos fazendo é apresentando um parecer, no caso os senhores, né, no âmbito da Comissão de Legislação, à presidência, que é o órgão conciliente, para que sejam, então, adotadas medidas cabíveis. No memorando que foi submetido à Procuradoria, ou melhor, a Procuradoria, para que fosse, então, remetido à Comissão de Legislação, há também menção, por exemplo, à Comissão de Saúde, solicitando a manifestação, daí nos termos do exercício das competências inerentes da Comissão de Saúde. Então, apenas para fins de encaminhamento, né, o que os senhores estão deliberando é a respeito de uma conclusão de um assunto que foi submetido pela presidência
à Comissão de Legislação. Independente da manifestação, se é pela aprovação ou pela rejeição, o fato é que depois nós restituiremos esse despacho com a solicitação da consulta à presidência para que ele, então, adote as medidas cabíveis. Obrigado, doutor Denilson. Está em discussão ainda o vereador. Doutor Denilson, deixa eu liberar para o Maurício, Débora, depois pode continuar a manifestação aqui. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, já houve aí 2 requerimentos enviados à Comissão de Legislação para dar análise. Se o parecer é o mesmo, e com razão, os dois, a Procuradoria Jurídica tem dado aquilo que é o correto. Só que chega no plenário, o presidente não discute. O que ele faz? Ele diz que a Comissão de Legislação deu parecer contrário e arquiva, e não há discussão. Estas são matérias exclusivas da mesa diretora em colocar para análise do plenário. São os vereadores, na sua totalidade, que determinam o que pode ser feito. Ele deve colocar para o plenário deliberar. E ele não tem feito, ele só diz que o parecer da Comissão de Legislação é contrário, e, na verdade, não é por isso que ele é contrário, em nenhum momento se manifesta contra o pedido, né? Mas sim contra a questão que não cabe à Comissão de Legislação e Justiça para dar parecer sobre isso. Então, está errado, nós não podemos aceitar, tem que haver discussão, sim, e que se manifeste a maioria dos vereadores. Aí dá continuidade, daí nós temos que entender que é a democracia, é a maioria que ganha. Em nenhum momento eu discuti sobre a maioria, se um determinado projeto ou determinado processo ele vai para votação. A gente sabe que aí a maioria, podemos até não gostar, podemos aí espernear, mas é a maioria que decide. Então, esses pedidos, esses requerimentos e essa medida tem que ser levada ao plenário para decidir, e não à Comissão de Legislação e nem à Comissão de Saúde. Está totalmente errado. Por isso, eu não vou votar favorável, porque se eu votar favorável, o presidente vai dizer, não, a Comissão de Legislação deu parecer contrário, arquiva. E não é verdade, não é isso que nós queremos. Obrigado, presidente. Okay. Discussão, parecer do relator, a doutora Débora, depois o vereador Maurício, só o vereador Odil, só um minutinho, só deixa a doutora Débora, tinha levantado a mão ali antes, ela queria considerar, e depois eu lhe passo a palavra. Sim, senhores vereadores, eu queria só fazer uma consideração em complementação ao que foi colocado pelo Dr. Denilson, que esse requerimento, independentemente da orientação dos senhores, que no caso aparentemente é pela rejeição, acompanhando o parecer técnico, ele vai para a Comissão de Saúde, independentemente de ter sido rejeitado aqui, ele segue agora para a Comissão de Saúde. Ok, obrigado, doutora Débora. Vereador Odil Nunes. Senhor presidente, eu vou na mesma linha de pensamento do vereador Maurício e também do doutor Denilson e da doutora Débora, até porque isso nós entramos por requerimento, e esse requerimento é mais de ordem, o presidente deveria colocar em votação. Ora, uma vez votado esse requerimento, para que as sessões elas fossem feitas no plenário da Câmara, não haveria necessidade, no nosso entender, de modificar qualquer coisa. Afinal de contas, quando nós votamos para que as comissões fossem analisadas, aliás, as reuniões fossem virtual, agora não custa absolutamente votar o requerimento, voltando a questão das reuniões presenciais. Então, eu também quero dizer que estou esses anos todos aqui e nunca vi determinadas ações como esse ir para a Comissão de Legislação e Justiça. Isso é mais de ordem administrativa do que de ordem da legalidade. Então, caberia ao presidente colocar sob apreciação do plenário o requerimento
feito pelos nobres vereadores e por mim. Obrigado, senhor presidente. Sim. Em discussão ainda, os pareceres, não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator com sinal de positivo. Bom, é a primeira vez que dá um empate aí na Comissão de Legislação, porque o vereador Fábio D'Alonso não está presente aí. Eu quero consultar aqui o doutor Denilson, mas eu penso que nós vamos ter que discutir isso aí na próxima segunda-feira aí com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com a presença do vereador Fábio. É isso, doutor Denilson? Que difícil. Assim, de cabeça, né, eu não consigo me lembrar se tem alguma disposição regimental a respeito das votações. Ok. Não, Mas no âmbito do judiciário é comum, quando isso acontece, de se aguardar o ministro ou o desembargador ausente para que se possa, então, colher o voto e saber, né, qual seria a conclusão. Bom, obrigado, doutor Denilson. Vereador Maurício. Vou ajudar aqui pelo nosso regimento, né? Tem que esperar o próximo vereador que falta votar para a conclusão do voto, né? Então, de qualquer maneira, temos que esperar o 5º vereador para desempatar. Ok. Obrigado, vereador Maurício Peixer. Não havendo mais nada a discutir, declaro o vereador Maurício Peixer. Presidente, tinha o encaminhamento do projeto de lei 32/2001, que é do vereador Ninfo, a mudança da Rua Visconde de Taunay, que era somente a inclusão do mapa com emenda na Comissão de Urbanismo. Eu fiz o requerimento, inclusive na reunião extraordinária, quarta-feira, o senhor disse que eu colocaria hoje para a deliberação. É somente um mapa que foi incluído lá, então, assim, os moradores que estão pedindo para que a gente coloque em deliberação, porque já foi bem discutido, já tem toda uma audiência pública, tudo, já passou na Comissão de Legislação, é só a inclusão do mapa, né? Então, o relator era o vereador Fábio D'Alonso, até por ele não se encontrar hoje, tudo bem, mas já deveria colocar ele como relator que pudesse aí fazer a inclusão desse projeto. Na próxima segunda, eu coloco ele já como relator. Mais alguma manifestação? Não havendo mais nenhuma manifestação, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a todos.